Bom, então vamos lá. A nossa segunda aula, né? Nós vamos lá para a página 350, Geografia Geral, tá? E aí a gente vai falar das desigualdades do mundo contemporâneo. E aí, né, eu já vou também fazer uma interligação com a aula 10, que são as potências, né, que nós chamamos de potências tradicionais, tá legal? Então, assim, quando eu falo de desigualdade no mundo contemporâneo, só para que vocês possam, né, dar uma sequência aí, ter a sequência aí, 350, tá legal, gente? Página 350. A apostila de vocês traz da seguinte maneira: Desigualdade do mundo contemporâneo, aula 9. Quando fala do mundo contemporâneo, é do mundo novo, do mundo atual. Né? Como que se desenvolve essa desigualdade? Percebam que não está falando só da questão da desigualdade social, é uma desigualdade que eu coloco mais ampliada. Né? É uma desigualdade social, é uma desigualdade econômica, é uma desigualdade política. São as desigualdades em várias esferas e vários âmbitos. Então, na página 350 traz lá: mundo desigual, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse termo subdesenvolvido, eu sempre coloquei para vocês que ele está quase que extinto. Tá? Eu coloco extinto por quê? Porque nós não chamamos mais de país subdesenvolvido. Ao contrário do que muitas vezes muitas pessoas colocam países do norte, países do sul, né? Países ricos e países pobres. Né? Hoje nós temos os países desenvolvidos e nós temos os países emergentes. Né? Mas aqui na postura de vocês acentua essa desigualdade entre país desenvolvido e subdesenvolvido. Então, país desenvolvido, maior circulação de dinheiro. Obviamente que eles têm mais capital, então vai circular mais capital. Maior circulação de dinheiro que, associado ao investimento na área social, que é saúde e educação, proporcionam excelentes condições de vida. País subdesenvolvido. O sistema produtivo é fraco, com investimentos insuficientes na área social, ou seja, com investimentos insuficientes na área de saúde, educação, habitação e assim sucessivamente. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é ele que é responsável, né, para medir se o país é subdesenvolvido, é desenvolvido e que patamar que ele está. Então tá lá. Índice de Desenvolvimento Humano: educação, saúde e renda. Educação é a média de anos de escolaridade dos adultos e os anos de escolaridade esperados para uma criança na idade em que ela entra na escola. Saúde, medido pela expectativa de vida, ou seja, quantos anos a pessoa é, é, vive em média. E renda, usando aí o produto interno bruto, né, que é o PIB, de cada habitante, levando em conta o poder de compra e o bem-estar social, que seria aí o que nós chamamos de renda per capita, né, a renda por cabeça. Como se desenvolve esse cálculo? Vocês pegam aí a quantidade da PEA, que é a população economicamente ativa, e divide pelo PIB, né, pelo Produto Interno Bruto, que entrou no último ano. O resultado disso é a renda per capita, tá legal? E aí convém lá embaixo: causas do subdesenvolvimento. Trocas comerciais desiguais, ou seja, eu vendo matéria-prima, eu vendo laranja e compro suco de laranja. Essa é a troca comercial desigual que se refere. Elevada dependência comercial e financeira, ou seja, todo país emergente ou subdesenvolvido, como está na postura de vocês, quando querem realizar alguma negociata externa, tá? O país, obviamente, que precisa de investimento. E às vezes o que ele ganha com o PIB, com o Produto Interno Bruto, é irrisório para poder investir. Então, o que o país faz? Ele acaba optando
por solicitar empréstimos juntamente ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, para ele poder negociar, para ele poder investir em algum tipo de produção. E aí, obviamente, que ele acaba se endividando, que é o que nós chamamos de dívida externa. Tá legal? É, instabilidade política e social. Essa instabilidade política e social, aí já é aquela coisa que eu coloco para vocês. Saneamento básico, né? É, extremamente precário em determinadas regiões, falta de moradia, crescimento exacerbado do nível de violência, tá? É, quando fala em estabilidade política, a situação e a oposição se engafinhando literalmente, né? Os índices de corrupção cada vez mais altos. Isso é instabilidade política. Aí nós teríamos aí os exercícios, mas antes de fazer exercícios, eu não vou lá para o livro texto de vocês, né? Eu já dei uma lida, então eu vou explicar para vocês um pouco desse mundo da desigualdade. E se vocês quiserem acompanhar lá o livro texto, né? Está na página 358. Então, ele começa assim, ó. É verdade que as condições de vida, tanto em nível nacional quanto internacional, jamais foram igualitárias. No entanto, nos últimos 200 anos, houve uma intensa aceleração da desigualdade. Quando cita os últimos 200 anos, aí eu sou obrigado a falar um pouquinho da história. Eu vou pedir licença para o Magno aí, né? Para poder mencionar um pouco da história. A história, gente, ela demonstra que é possível estancar, conter a escala da desigualdade social. Quando eu digo que é possível conter ou estancar a escala dessa desigualdade social, eu estou querendo dizer que não se trata de um problema de falta de ferramentas para realizar tal feito, mas de vontade política para realizar isso. O que falta é vontade política. Ah, professor, mas se falta vontade, por que não tem uma instituição ou órgãos que pudesse tentar viabilizar isso? Eu respondo, porque parte do problema ele vai estar no funcionamento de algumas democracias modernas. Essas democracias modernas, elas blindaram a economia de uma interferência democrática. E aí, quando eu falo interferência democrática, é como se eles estivessem impedindo que a vontade da maioria prevaleça sobre o poder econômico. E convenhamos, o que é democracia? Não é a vontade da maioria, né? Numa democracia não vai prevalecer a vontade da maioria? Então, essa democracia contemporânea, eu costumo caracterizá-la como uma democracia doentia, tá? Como uma democracia falha, fraca, no qual as pessoas que deveriam nos representar acabam não nos representando. Ah, professor, e aí eles fazem o quê? Representam a si próprio, se preocupam com seu próprio umbigo. Tá? Em resumo, tá? Pede, aquele que pede reformas igualitárias de acordo com o tempo, a circunstância, como, por exemplo, os socialistas, eles sempre vão se basear na história. Aquele que defende a constituição de uma sociedade igualitária em que todas as diferenças são consideradas pequenas ou irrelevantes, no que diz respeito à distribuição das vantagens e das desvantagens, ele é considerado como um cara que só vê a utopia, né? Então é complicado a gente analisar o preço, como que diminuir ou como estancar, né, essas desigualdades, né? E aí os caras começam a inventar alguns termos que eu acho um barato. Pós-pobre,
desigualdade do momento pós-pobre, para caracterizar aí o, alguns momentos, algumas circunstâncias. Voltando lá para o livro texto de vocês, que eu mencionei da história. No terceiro parágrafo da página 358. Nos países mais industrializados, existe maior circulação de dinheiro que associada aos investimentos na área social, como saúde e educação, eu já mencionei há pouco para vocês, proporcionando aos seus cidadãos excelentes condições de sobrevivência. Já nos países em desenvolvimento, geralmente o sistema produtivo é fraco. Muitas vezes depende de investimentos estrangeiros. Não é questão de muitas vezes, é na maioria das vezes. E aí eu abro mão um pouco dessa parte para colocar que a desigualdade social, conhecida também de desigualdade econômica, é um problema que assola todos os países do mundo, só que em alguns países com uma proporção bem maior. Ela decorre do que, professor? Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Não que a educação e a saúde só vão fazer o milagre da redenção e fazer um país pobre se tornar rico da noite para o dia. Não, não é isso que eu estou falando. É que a base de tudo é a educação e a saúde. Então, assim, dessa maneira, eu acredito que a maioria da população ela fica à mercê de uma minoria, de uma quantidade bem pequena de pessoas que detém os recursos que geram essa desigualdade. Tá? E isso, professor, mas você está falando isso só dentro do país? Não, isso eu estou falando a nível de globalização. Né? Porque os países economicamente fracos, eles ficam à mercê dos países economicamente ricos. Ou não? Então, se eu fosse dar uma definição para esse termo de desigualdade, eu colocaria que a principal desigualdade é a social. E a desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. E se nós formos colocar isso para o mundo global, a desigualdade social é imperativa também no mundo global, porque a diferença econômica ela passa a ser gritante. E isso, obviamente, vai tornar o problema, se ele for apenas regional, num país ou uma região, quando a distância entre essas rendas são muito grandes, as disparidades, né, elas vão ser mais fortes. E aí, resumindo, sempre haverá essa tal desigualdade. Por quê? Porque nós vivemos nessa coisa chamada mundo contemporâneo. E o mundo contemporâneo, a palavra-chave é capital. Não dá para, dentro do capitalismo, não haver assombrosas desigualdades econômicas sociais. E aí, se vocês me perguntarem quais são as causas, que está algumas atrás na pulseira de vocês, são inúmeras as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. A mais comuns eu posso citar distribuição de renda, má administração de recursos, acumulação de mercado capitalista, que é aquilo lá que nós chamamos de mais-valia em sociologia, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde, educação, falta de oportunidade de trabalho, corrupção. Então, essas são as principais causas. Só que, infelizmente, toda causa tem a sua consequência. E qual consequência que eu posso citar para vocês? Ou quais consequências que eu posso citar para vocês? Ó, se um país ele não consegue atender às necessidades básicas de grande parte dos seus cidadãos, tampouco ele irá prosperar de uma forma equitativa. Então, uma das maiores consequências, como eu posso colocar, a mais grave é o excesso de pobreza, a miséria, a favelização.
né? Por quê? Porque a desigualdade social ela traz, em cima de tudo isso que eu citei, ela traz a fome, desnutrição, o aumento da mortalidade infantil, o aumento da taxa de desemprego, grandes diferenças entre classes sociais, uma marginalização de parte da sociedade, o atraso no progresso da economia do país, o aumento dos índices de violência e criminalidade. Tudo isso a gente pode imputar, né, para essa disparidade. Tudo isso que eu estou citando pode ser imputado para essa disparidade. Por gentileza, dê uma olhadinha na página 360 da apostila de vocês. Um pouquinho disso que eu estou falando, olha lá o item 1, 2 e 3. Então está lá no segundo parágrafo, está assim, na procura de um critério mais equilibrado, em 90, a ONU lançou o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH que eu mencionei para vocês, que analisa cada uma das nações do mundo a partir de 3 dados: saúde, educação e renda. Então, olha aí nesse gráfico, né, as 3 dimensões e os 4 indicadores do IDH. Então tá, saúde é a expectativa de vida ao nascer. Educação é a média de anos que a pessoa fica dentro de uma escola, como citei lá no início da aula, e os padrões de vida, quanto que a pessoa ganha por cabeça. Então, se a gente for analisar bem, isso acaba sendo, esses dados do IDH, ele acaba sendo uma coisa fictícia. Por que fictícia, professor? Porque não é funcional. Né? Eu não posso considerar isso como funcional quando eu vou pegar a renda per capita do Brasil, sendo que 30% da população economicamente ativa ela está no trabalho informal, no subemprego, no bico. Então, obviamente, que isso aqui é para mascarar dados. Ah, a população economicamente ativa é de tantas pessoas. Eu vou dividir pelo PIB, vai dar aí $1.300. E aí eu coloco para vocês, um pai de família, ele ganha $1.300. A maioria dos pais de família ganha $1.300 aqui no território brasileiro? Em hipótese nenhuma. Né? Vamos colocar o dólar aí a R$ 4, dá 5.200, não é isso? 1.300, 5.200. Não, ninguém. É uma minoria, né, da classe operária que recebe esse salário. Então, voltando lá. Por gentileza, vamos para a página, eu vou ilustrar para vocês um pouquinho aqui, para a página 362. Causas econômicas do subdesenvolvimento. É a origem do subdesenvolvimento. Mais uma vez, eu abro mão um pouquinho da apostila de vocês e vou colocar, de uma maneira geral, a causa do subdesenvolvimento. A causa do subdesenvolvimento é simples. Para você analisar a origem do subdesenvolvimento, não que seja via de regra, tá? Não que seja via de regra. Não entenda como via de regra. Vamos analisar que tipo de colonização que o país passou. Primeiro, a primeira coisa, para você analisar as causas econômicas do subdesenvolvimento, o primeiro passo é analisar que tipo de colonização foi imputado para o país. Existem apenas 2 tipos de colonização: povoamento e exploração. Se o país passou pelo processo de colonização de povoamento, a probabilidade dele ainda ter um ranço colonial é pequeno. Agora, se ele passou pelo processo de colonização de exploração, que é o nosso caso, hoje, passado aí 500 anos, ainda fica algumas sequelas daquela colonização. Se alguém duvidar, vamos analisar a região do Nordeste, né? Que é uma região considerada paupérrima em virtude do grau de exploração que sofreu. Tá? E aí, depois sim, vai entrar nos outros itens
nos outros quesitos que a apostila de vocês traz. Por exemplo, lá no segundo parágrafo, quando fala da origem do subdesenvolvimento. Então tá lá, as origens do subdesenvolvimento estão relacionadas ao processo evolutivo do sistema capitalista. E mais uma vez, o que eu falei para vocês? O sistema capitalista, ele é sinônimo de lucro, que vai cair novamente lá no sistema colonial, quando éramos colônia de Portugal e éramos explorados por portugueses, juntamente com espanhóis. Não podemos omitir esse detalhe. Tá? Então tá lá. A partir do século XV, algumas nações europeias efetuaram grandes navegações, que é a expansão marítima, fato que lhes possibilitou iniciar o domínio sobre novas regiões do planeta. Esse processo denominado colonialismo, séculos XV ao XVIII e imperialismo XIX, estabeleceu uma relação econômica entre as metrópoles e suas colônias, que beneficiava, sobretudo, as nações dominantes. A partir desse período começou a desenvolver-se aí a chamada DIT. O que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho. E aí começa a cortar um pouco o cordão umbilical do expansionismo marítimo, mas que hoje, século XXI, ainda temos consequência daquela exploração vivenciada no século XV e até o século XVIII. É um absurdo? É um absurdo. Mas leia um absurdo maior no último parágrafo da apostila de vocês, na 362. É importante ressaltar que a colonização não foi o único fator responsável pelo subdesenvolvimento. Prova disso são alguns países que sofreram domínio estrangeiro, como Estados Unidos e Austrália, os quais conseguiram alcançar um elevado padrão de vida. É fato, é fato. Estados Unidos foi colonizado por quem? Eram 13 colônias britânicas. Opa, então peraí. Lá foi povoamento. Então, para eu poder ter a destreza, né, e a sensibilidade e a percepção para saber a origem do subdesenvolvimento, eu tenho que colocar as minhas causas, as minhas consequências na balança e ver para onde isso vai me levar, aonde isso vai remeter, que grau que meu país foi. Se Portugal propiciou uma colonização de povoamento ou Portugal propiciou uma colonização de exploração. E aqui está. Outros fatores, muitas vezes de ordem interna, contribuíram para a formação das precárias condições das nações subdesenvolvidas. Isso aí eu concordo, né? Principalmente uma democracia doentia, uma democracia pobre, em virtude da ignorância da maior parte da população, que se deixou levar e não consegue ter a coerência e o bom senso de permear uma vida política saudável. Quando eu digo vida política saudável, não consegue permear conhecimento, absorver conhecimento a fim de fazer uma democracia, de criar uma democracia sadia. Ora, nós estamos quantos anos vivenciando a democracia? E hoje nós somos considerados um dos países, se não o país mais corrupto do mundo. Não que eu seja a favor de uma ditadura, muito pelo contrário. Eu sou a favor de que o povo tenha conhecimento político para poder escolher. Eu sou a favor de que haja uma legislação mais contundente contra corruptos para poder minimizar a probabilidade de roubo, de extorsão. Vamos migrar aí para o Rio de Janeiro. Gente, analisa aí os últimos governadores do Rio há 2 décadas. Vamos fazer um trabalhinho? Se estiverem dispostos, vamos analisar a política do Rio. Ah, mas a corrupção é no Rio. Não, não é no Rio. Na maioria dos estados do território brasileiro. Só que no Rio é de uma maneira mais descarada que fica muito mais evidente. E aí conseguem pegar.
o Serra já está vindo para. O Serra já está sendo acusado aqui. Assim como aquele que era braço direito do Mário Covas, me fugiu o nome do ex-governador. Caramba, o cara foi meu chefe durante 20 anos, eu esqueci o nome dele. Mas assim, não é que o Rio é privilégio dos governadores corruptos. É que lá os caras fazem de uma maneira tão absurda que aí são pegos, né? Em alguns outros estados tem corrupção, mas eles ainda estão fazendo uma coisa assim bem escondidinha. No Rio já parece que já melindrou. Tá bom? Então assim, eu fico por aqui. É, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma colocação, esteja à vontade para fazer lá no grupo, tá? Não esqueçam de colocar também nessa aula o, o nome e o número nos comentários. E aí na semana que vem a gente vai falar na geral, a gente vai falar de dívida externa, né? E vai falar também de causas políticas do subdesenvolvimento. Mais uma vez, causas políticas do subdesenvolvimento, a gente vai sentar o rei aí na corrupção. Tá legal? Gente, Deus abençoe a todos, forte abraço e estamos juntos. Fiquem com Deus.